ó, é a PL 2801 de 2020, altera a lei do auxílio emergencial para estabelecer a natureza alimentar do benefício emergencial, proibindo-se assim a penhora, o bloqueio ou desconto que vise o pagamento de dívidas ou prestações, salvo em caso de pensão alimentícia. Então, a partir de agora, com a aprovação desse projeto, que também depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro, a aprovação desse projeto, como todos os projetos, todas as leis precisam ser sancionadas pelo presidente, né? Quase todas, tem algumas exceções, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora não, senão eu perco o foco do assunto principal da live. Então, resumindo, falando de uma maneira mais direta e objetiva, a partir de agora, o seu auxílio emergencial tem natureza alimentar. Ele não pode ser bloqueado, ser retido para o pagamento de nenhuma espécie de dívida, com exceção da pensão alimentícia, ok? Então, pessoal, esse foi um resumo que eu fiz aqui dos temas mais importantes que nós votamos essa semana aqui na Câmara dos Deputados. Então, o auxílio emergencial, ele agora foi ampliado para todos os profissionais do esporte, para que eles também recebam, e o auxílio emergencial passa a ter natureza alimentar. Sendo assim, ele não pode ser bloqueado, retido pelo banco para pagar nenhum tipo de dívida, com exceção das dívidas de natureza alimentar, ou seja, pensão alimentícia. É a única exceção, é o único caso em que o banco ou a justiça, né, melhor dizendo, o banco só cumpre uma ordem nesse caso de pensão alimentícia. Só nesse caso vai ser permitido o bloqueio do seu auxílio emergencial, se for para pagar uma dívida oriunda de pensão alimentícia. Caso contrário, não pode segurar, reter, bloquear o auxílio emergencial para absolutamente nada, tá bom? Vamos lá então. Esse então foi o resumo. Eu separei aqui. Claro que a gente votou N projetos, mas são questões muito técnicas, muito burocráticas, que não tem tanta relevância que seja passado para vocês aqui através dessa live, senão vai alongar demais. E por falar em alongar, né? Essa semana nós votamos a prorrogação do auxílio emergencial, um projeto de lei que previa que o auxílio emergencial fosse pago, além de julho e agosto, né? Já foi abril, maio e junho, ainda tem as parcelas de julho e agosto, que fosse pago também o auxílio emergencial no mês de setembro, no mês de outubro, no mês de novembro e no mês de dezembro. Mas essa proposta foi derrotada. Essa proposta foi derrotada por... Eu anotei aqui a quantidade de votos. Só um minutinho que eu vou passar para vocês e aí a gente vai entrar nos detalhes sobre o projeto de lei. Vamos lá. Por 309 a 123, foi rejeitada a emenda, só corrigindo aqui, eu falei projeto, é uma questão técnica, mas é bom a gente sempre informar da maneira correta, não foi um projeto, foi uma emenda a um projeto que estendia o pagamento do auxílio emergencial até dezembro. Então, por 309 a 123, foi derrotada no plenário da Câmara dos Deputados a emenda que prorrogava o pagamento do auxílio emergencial, tá bom? E aí, pessoal, acontece o seguinte, tem muita gente, desde ontem, me pedindo para divulgar o resultado da votação, para eu divulgar o nome dos deputados que votaram contra e que votaram a favor da prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro. E a gente precisa fazer aqui algumas rápidas considerações. Primeiro, já deixar claro de antemão para vocês que eu votei a favor da prorrogação do auxílio emergencial. Então, eu votei, briguei, lutei e defendi até o último minuto para que o auxílio emergencial fosse estendido
até dezembro. Ah, André, mas isso é uma irresponsabilidade fiscal, o país está quebrado. Primeiro, o país não está quebrado, o país está sendo roubado, o que é bem diferente. E sendo roubado há muitos e muitos anos, décadas, talvez séculos, né? O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho desempenhado um trabalho que eu denomino de fiscal do povo, onde eu viajo às cidades do meu estado, Minas Gerais, fiscalizando obras públicas e prefeituras municipais. E nós já desvendamos até aqui bilhões e bilhões de reais do seu dinheiro, do dinheiro dos seus impostos, que está indo para o ralo da corrupção. Então é mentira que falta dinheiro. O nosso país não está quebrado. Eles querem que você acredite nisso para que eles continuem roubando o seu dinheiro. Então, a primeira coisa, a gente precisa se conscientizar de que não falta dinheiro, de que auxílio emergencial não é esmola, de que ninguém está dando nada para vocês. Nem o presidente Bolsonaro, nem o André Janones, nem prefeito, nem governador, nem senador. Ninguém. É um dinheiro seu que você pagou com o dinheiro dos seus impostos e que está voltando para você. A gente precisa fazer essa conscientização até para poder cobrar da maneira adequada. Então, dito isso, né, eu quero dizer para vocês que o auxílio foi derrotado. Acabei de falar aqui, 309 a 123, a prorrogação do auxílio foi derrotada sob a argumentação de que não há previsão orçamentária. Isso também é mentira. A gente votou a PEC do orçamento de guerra. Então, através da PEC do orçamento de guerra, através desse orçamento, né, o orçamento de guerra, a guerra dita aqui, né, teve esse nome aí na imprensa, entre nós deputados, de orçamento de guerra. Qual que é a guerra que o país está vivendo? A guerra contra o coronavírus, a guerra contra a pandemia, a guerra contra os efeitos causados pelo vírus, pela pandemia. Então, a PEC do orçamento de guerra, como o próprio nome fala, ela prevê um orçamento para a guerra. Então essa PEC ela cobre os custos advindos da pandemia do novo coronavírus. Então, existe sim previsão orçamentária, não é ilegal, não é nenhum ato que atente contra as leis em vigor no nosso país, se o parlamento, nós deputados, tivéssemos aprovado no dia de ontem a extensão do auxílio emergencial até o mês de dezembro. Mas, infelizmente, foi derrotado por 309 a 123. E aqui um outro esclarecimento. No meio da tarde de ontem, eu entrei dizendo para vocês, olha, vai ser votada agora a extensão do auxílio emergencial até dezembro. Me ajude a pressionar. Cobre o seu deputado para que ele vote a favor da extensão do auxílio. E aí, nesta live, eu disse o seguinte, depois eu volto aqui para dizer os nomes de quem votou contra e de quem votou a favor. E aí eu quero dizer para vocês que eu fui surpreendido. Eu confesso para vocês que eu não esperava que essa extensão fosse derrotada por uma margem tão grande, 309 a 123. E aí, pessoal, eu não tenho como citar aqui os 309 nomes que votaram contra a extensão do auxílio, os 123 nomes que votaram a favor, dizendo nome, estado, partido, e depois ainda citar aqueles que se abstiveram ou que não participaram da sessão. Eu ficaria aqui mais de uma hora para citar todos esses nomes para vocês, gastaria horas e horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no link aqui, assim que terminar essa live, eu vou postar aqui para vocês o link do site da Câmara, o link que você vai direto para o resultado dessa votação. E lá vai estar direitinho quem votou não, ou seja, contra a prorrogação do auxílio emergencial, e quem votou sim, ou seja, quem votou para que o auxílio emergencial fosse pago até dezembro, tá ok? Isso é um documento público, qualquer um pode ter acesso, está disponível no site da Câmara dos Deputados. Se você sabe acessar, se já pesquisou alguma vez resultados de votações lá no site da Câmara dos Deputados, no portal da Câmara, você sabe como fazer isso. E para quem não sabe, não se preocupe que assim que encerrar a nossa live aqui, eu vou colocar então o link afixado aqui nos comentários dessa live para que você
possa acessar, ver e cobrar a coerência dos que votaram contra e dos que votaram a favor. E só mais uma observação sobre esse assunto que eu quero dizer para vocês. Uma coisa que me espantou muito foi o silêncio. Um silêncio total. Parece até que fizeram um pacto de silêncio. Imprensa, incluindo rádio, jornal, televisão, ninguém se manifestou sobre esse assunto. Salvo eu e mais uma meia dúzia de colegas, foi um silêncio absoluto. Eu ouso dizer que se não fosse por mim e mais essa meia dúzia, você que está me assistindo agora sequer saberia que foi derrotado aqui no plenário da Câmara dos Deputados esse projeto que estendia o auxílio emergencial até dezembro. E aqui eu quero fazer um rápido desabafo, só dizer o seguinte para vocês. As minhas ações têm incomodado muita gente poderosa, têm incomodado principalmente gente que tem político de estimação. Eu tô me lixando se quem propõe um projeto é o Bolsonaro ou se é o PT. Se o projeto é bom para o país, eu vou votar a favor. Se o projeto é ruim para o país, eu vou votar contra. E só é bom para o país quando é bom para os brasileiros. Porque o país, o que forma o nosso país é o povo. Não tem como ser bom para o país e ser ruim para o povo. Então eu vi muita gente dizendo o seguinte: não, tem que votar contra a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro, porque a gente tem que pensar no país. Ora, mas você pensa no país quando você pensa nos brasileiros. Eu estou pensando nos brasileiros, logo eu estou pensando no Brasil. Então me assusta esse silêncio. Me assusta as explicações. O projeto, só para vocês entenderem, o projeto de lei, ele versava sobre a proibição de você penhorar os valores recebidos do auxílio emergencial. Foi nesse projeto que apresentou-se uma emenda para estender o auxílio até dezembro e essa emenda foi rejeitada. E aí eu vi muita gente aliada do governo votando contra, porque quem propôs foi a oposição. E também já vi muita gente da oposição contra um projeto porque o projeto veio do presidente. É isso que tem que acabar. É isso que não pode acontecer no nosso país. São as pessoas com esse comportamento as principais responsáveis pelo nosso país estar da maneira que está. Política não é time de futebol. Você não pode você não deve de maneira alguma, não precisa e não deve concordar com tudo que eu falo. Você tem total direito de amanhã ou depois discordar de alguma opinião minha. Isso mostra que você tem senso crítico e que você não tem político de estimação. Votar contra determinada matéria proposta pelo presidente da República não significa ser da turma do quanto pior, melhor. E votar a favor de uma matéria proposta pelo presidente da República não significa ser capacho.